Hoje, 19 de abril de 2026, na presença de Jesus Cristo e na presença da Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador, vou pregar a parte 13 de 26 na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no seguinte tema: quer saber como lidar com a liberdade cristã? Abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Capítulo 8 tem 13 versículos, hoje vou pregar de 1 a 7, próximo domingo de 8 a 13, se Deus permitir, em Cristo Jesus. Prestem bastante atenção, irmão. Todos nós temos com bastante clareza em nossa mente que há certas coisas na vida cristã que são absolutamente claras e inequívocas. Em qualquer lugar e época, amar o próximo é o caminho certo. Todavia, há coisas que são essencialmente erradas. E quer saber quais? Adultério carnal e espiritual, calúnia, que vem do grego diabolos, murmuração, difamação, mentira, falso testemunho, maledicência, palavras torpes, sarcasmo, zombaria, língua enganosa, blasfêmia, ódio e tantos outros são práticas reprováveis em todo tempo e em todo lugar. Porém, há determinadas situações que o crente moderno se questiona. Veja se você vai se encaixar em uma delas. É certo ou errado? Pode ou não pode fazer? Devemos ou não devemos agir de tal forma? O cristão atual pode jogar na loteria esportiva, na Mega Sena, ou em qualquer jogo de azar, até rifa? Divaldo é bem assim, ó. Tá certo, Divaldo, não pode mesmo não. O crente pode consumir bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja? É permitido fumar tabaco orgânico? Fumo para cachimbo? Fumo de mascar ou cigarro de palha? Claro que não. Vai acabar com o teu pulmão. Vai ter câncer de pulmão. Pode participar de shows seculares, mundanos, de músicas mundanas. Aí tá lá, aí fica o pé lá no chinelo ou no sapato. E assim, ó, batendo. Bate o esquerdo, aí bate, aí vem a mãozinha na mesa. Tá adorando o diabo. Pode o crente participar de festa junina? No colégio? Não pode. É coisa demoníaca? Catolicismo romano? O crente pode distribuir doce como Damião? A distribuição de doces em Cosme e Damião, 26 e 27 de setembro, é uma tradição brasileira enraizada, muitas vezes ligada a promessas por graças alcançadas, especialmente saúde para crianças. Isso vem de prática de candomblé
do que na igreja católica. Tem crente que pega na rua doce consagrado no candomblé, na umbanda, para comer dentro de casa. Tá uma delícia, quero mais, eu quero mais. Sua besta quadrada, uma vergonha na cara. Agora presta atenção aqui. A igreja em Corinto enfrentou outro problema. Os crentes podiam comer carne sacrificada aos ídolos. Quem sabe de carne é o Cássio. Depois vou perguntar para ele essa questão aí, tirar minhas dúvidas. Para nós, não há nenhum problema comer carne. Comer carne hoje não vai morder sua consciência, mas o seu bolso. Os problemas que afligiam a igreja em Corintos eram diferentes dos nossos, mas os princípios para resolvê-los são os mesmos. O problema dos ídolos na cidade de Corintos não era uma questão tão simples. A cidade de Corintos estava infestada de ídolos, do grego eidolon. A religião oficial daquele povo da cidade de Corinto era idolatria. Ouça aqui e você vai se assustar. É para se assustar mesmo. As igrejas evangélicas modernas, particularmente no Brasil, enfrentam uma série de desafios complexos que abrangem questões teológicas, sociais, políticas e estruturais. Primeiro, envolvimento excessivo na política. Crentes, pastores, irmãs que ficam na música gospel, cantoras consagradas. Outra coisa, desvirtuação do evangelho, teologia do din-din, da prosperidade, dinheiro, dinheiro, avareza, avareza, avareza. Eu vou para a igreja lá, eu dou 1.000 para ganhar 10.000. Aí não ganha nada. Terceiro problema que enfrenta: secularização e revitalização de valores. Ele diz: não pregam as doutrinas essenciais do Evangelho, mas sim inventam coisas de novidade no mercado da fé. Quarta coisa que enfrenta: falta de discipulado. Ninguém hoje quer ler Bíblia, conhecer Bíblia, estudar Bíblia, ser discipulado por alguém. Ninguém quer hoje não. É mais fácil encher auditório do que encher quente de Bíblia. 5. Superficialidade no culto. É muito louvor, muita dança, pouca pregação, pouca exposição bíblica. E o povo hoje não gosta de escutar pregação não. Inferno não, céu não, dinheiro sim. Isso estamos enfrentando. Outra coisa: desafios na inclusão e diversidade, até com questão de gênero. Homem, mulher, homossexuais e lésbicas. Dentro da igreja, como tratar isso, como começar com isso. Outra coisa, aparência sobre essência. Muito marketing e pouca pregação bíblica. Agora, preste aqui atenção. Naquele momento que o apóstolo Paulo chegou em Atenas, uma cidade próxima de Corintos, seu espírito ficou revoltado,
por causa da idolatria reinante na cidade. Atos 17:16. Corintos era uma floresta de ídolos e uma selva de imagens dos deuses do panteão greco-romano. Para cada casa, pórtico ou departamento público havia uma divindade e um altar. Hoje, aí no nosso contexto, nós vamos em aparições públicas, está lá a foto do presidente lá da Aparecida, chamada Cidinha. Em alguns locais, outras imagens católicas. Idolatria. 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 Os cristãos convertidos em Corintos eram egresso da idolatria. Eles eram adoradores de ídolos. Então surgia uma dúvida na mente dos crentes da igreja em Corintos. Paulo, podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? É pecado fazer isso, Paulo? A pergunta dos cristãos coríntios era: comer carne sacrificada aos ídolos é a mesma coisa que adorar um ídolo? A resposta do apóstolo Paulo a essas questões lança luz nesse magno assunto da liberdade cristã. O apóstolo Paulo diz que comer carne era um assunto amoral. Não era virtuoso nem pecaminoso. O apóstolo Paulo esclarece em 1 Coríntios 8:8. Não é comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Você, irmã ou irmão, não se torna mais espiritual ou menos espiritual por comer carne ou deixar de comer. Porém, dependendo de certas circunstâncias, comer carne poderia tornar-se imoral. Apresenta a seguir alguns aspectos do desenvolvimento teológico de 1 Coríntios 8, de 1 a 7. O problema: carne sacrificada aos ídolos. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, no grego idolatron, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Vou destacar aqui agora 5 pontos teológicos, chamo a atenção repetidamente para isso. Primeiro ponto teológico: toda a população de Corintos praticava a idolatria, exceto a pequena comunidade judia. A idolatria era religião nacional em Corintos. Como já afirmei, o templo de Afrodite estava cheio de ídolos. A adoração aos ídolos estava no sangue dos corintióis ou coríntios. Somente os membros
da colônia judia, que faziam parte da sinagoga, não estavam comprometidos com a idolatria. Consegue entender isso? Quer ouvir mais? Se prepare. Segundo ponto teológico, os convertidos a Cristo entenderam que a idolatria violava o primeiro mandamento da lei de Deus. 1 Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo desse mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Os crentes da igreja em Corintos vieram do paganismo, da idolatria, e se converteram a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Alguns deles estavam com a teologia muito clara acerca do que era um ídolo. Os convertidos na igreja em Corintos tinham clareza que um ídolo era simplesmente barro, pedra, madeira ou gesso e nada além disso, mas o ídolo não tem vida em si mesmo, mas por detrás das imagens fundidas para ídolos está lá o espírito dos demônios, dos demônios, dos demônios. A idolatria produz cegueira espiritual e desordem moral. A teologia dos convertidos a Cristo na igreja em Corintos estava correta, mas os aspectos sociais da idolatria traziam problemas seríssimos. Nem sempre era fácil para os crentes convertidos na igreja em Corintos separar a questão religiosa da vida social ou cultural. E nessa ordem, os crentes modernos caem com peixinhos no anzol. Terceiro ponto teológico. Prestem bastante atenção, porque essa mensagem pode ser o divisor de águas em sua casa. Havia 3 lugares onde se encontrava carne sacrificada aos ídolos em Corintos. Nesses lugares, os crentes precisavam se acautelar, vigiar, tomar cuidado. Quer saber quais eram esses lugares? O próprio templo dos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10. O apóstolo Paulo argumenta, 1 Coríntios 8, 10. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Os membros da igreja em Corintos haviam sido convertidos, mas quando alguém é convertido a Cristo, não rompe os relacionamentos com as pessoas que ainda continuam não convertidas. As pessoas convertidas a Cristo ainda mantêm laços
de amizade com pessoas que ainda estão no mundo e são associadas ao diabo. Filho do diabo. O apóstolo Paulo já havia ensinado que ser cristão não é viver em gueto. Ser cristão não é entrar numa incubadora e numa estufa espiritual e cortar todos os vínculos de amizade com os pagãos, com o mundo. Do contrário, teríamos de sair do mundo. 1 Coríntios 5:10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, cosmos, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo, diz o apóstolo Paulo. No templo dos ídolos pagãos havia festas, e os cristãos eram convidados a participar dessas celebrações festivas e muitos participavam. Hoje, na era moderna, tem a festinha do carnaval, aí tu vai lá. Tem a festinha da quadrilha, tu vai lá. Tem a festinha religiosa, a igreja católica, tu vai lá. Por que tu vai lá? Ou você vai lá? É curioso, curiosa? Isso é sério, irmãos. Estou aqui brincando com ninguém, não. Ali sacrificava-se aos ídolos a carne que era sacrificada nesse tempo pagão era dividida em 3 partes. Cássio sabe o que eu estou falando. Ele é churrasqueiro, açougueiro. Uma parte era sacrificada no altar desse templo pagão, a um ídolo pagão. A outra parte ficava com o sacerdote pagão, e a terceira parte da carne era entregue ao adorador do ídolo. Esse adorador nem sempre consumia toda a carne. Parte dela ele vendia para o mercado, o mercadinho, para os açougues públicos, e o restante ele levava para a sua casa. Certamente o apóstolo Paulo está dizendo que os crentes não deviam comer carnes sacrificadas aos ídolos nos templos de ídolos. Comer carne, que é um ato amoral, nesse contexto se torna imoral. Comer carne é lícito, mas comer carne em templo de ídolos não convém a um cristão convertido a Cristo Jesus. Como se sente ao saber sobre isso? Havia 3 lugares onde se encontrava carne sacrificada aos ídolos em Corintos. Nesses lugares, os crentes precisavam se acautelar. Primeiro, o templo dos ídolos. Segundo, a casa, olha só, a casa dos amigos idólatras, naquele churrasquinho de final de semana, naquele churrasquinho de feriadão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 27 e 28. 1 Coríntios 10, 27 e 28. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Agora, 1 Coríntios 10, 28.
Porém, se alguém vos disser, isso é carne sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Esse era o segundo lugar onde as pessoas poderiam encontrar carne sacrificada a ídolos, na casa do amigo pagão, incrédulo, não convertido a Cristo. Algumas pessoas traziam a carne depois do sacrifício e convidavam seus amigos, seus amiguinhos, suas amiguinhas, adolescentes, jovens, crianças e adultos para comer. A festa não transcorria na frente do ídolo, mas a carne servida era mesmo oferecida ao ídolo lá no tempo pagão. Quer saber o que o cristão deveria fazer nesse caso? Comer ou não comer? Ficar vegetariano ou fazer um jejum? O apóstolo Paulo orienta que se o cristão viesse a saber que a carne havia sido sacrificada, não deveria comer. Porém, se não soubesse, não havia caso para o churrasco. Havia 3 lugares onde se encontrava carne sacrificada a ídolos em Corinto. Primeiro, no templo dos ídolos. Segundo, na casa dos amigos idólatras. Agora, preste atenção, vai doer na alma. Terceiro lugar, nos mercados públicos. 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Tanto os sacerdotes quanto os adoradores do tempo de ídolos costumavam vender a carne que sobrava dos sacrifícios no templo do ídolo para os açougueiros. Agora, se prepare mentalmente para ouvir 2 informações. Primeira informação: os animais sacrificados tinham de ser perfeitos. Portanto, a carne sacrificada aos ídolos era a melhor carne. Estava imitando lá as coisas de Deus. Assim é o diabo. Nesse sentido, irmã, olha para cá. Nesse sentido, a dona de casa, a patroa, a madame, que não tivesse nenhum escrúpulo em relação ao assunto, colocava aqui a bolsinha, pegava o dinheiro, colocava na bolsa, ia para feirinha. Feirinha. Chegava lá, ia no açougue e procurava saber qual carne sacrificada aos ídolos, e a madame, a dona de casa, a patroa, tinha preferência por carne sacrificada aos ídolos. Segunda informação: os estudiosos dizem que a parte que sobejava dessa carne sacrificada no tempo de ídolos era vendida
por um preço bem pequenininho ao comercializado no mercado de carnes. Portanto, a patroa, a dona de casa, comprava uma melhor carne com menor preço. É bem assim. Toma açougue. Senhor, ô Joaquim, essa carne aqui, essa carne da Hidro, essa que eu quero. É mais barata. Está entendendo agora Paulo pregando em Coríntios? Dá para entender, irmão? Quarto ponto teológico. Na igreja em Coríntios, formavam-se dois grupos opostos. Vai até agora. Quer saber que grupo era esses? Primeiro grupo, os abstinentes e legalistas. Algumas pessoas que o apóstolo Paulo identifica como o de consciência mais fraca diziam: nós não podemos comer carne em hipótese nenhuma, pois corremos o risco de comer carne sacrificada no templo dos ídolos. Para não correr riscos, eles decidiram cortar a carne do cardápio. Tornaram-se vegetarianos, para não caírem no perigo de comer carne sacrificada a ídolo. Segundo grupo, os permissivos e libertinos. O apóstolo Paulo chama de crentes fortes. Esses crentes fortes diziam: não. O ídolo não é nada. Não passa de um pedaço de barro ou madeira, e ele não tem valor nenhum. Vamos comer carne de churrasco sacrificada aí toda hora, até encher a barriga. E traz também vinho. Dá para agora entender agora como que é o Brasil? Nós estamos vivendo aqui hoje? Cássio sabe, onde tem carne tem bebida. Onde tem carne tem mulher, eles viram um homem, até casado. Tem, irmã, e tem muito. Cuidado com o teu marido, tá? Os crentes da igreja de Corinto dividiram, com a sua imaturidade espiritual, a igreja em 4 partidos. Agora cometem mais um pecado, em nome do conhecimento: ferir a comunhão da igreja. A igreja se dividiu em 2 grupos. Uns achando que não podiam comer carne de maneira nenhuma, outros achando que podiam comer em qualquer circunstância. Vamos por churrasco na semana e nos feriados. E assim a igreja em Coríntios mais uma vez sofreu um abalo da quebra de comunhão em todos os níveis e sentidos espirituais e morais. Os principais abalos e problemas na igreja de Coríntios incluíam, preste atenção, primeiro, divisões e partidarismo. Um diziam: eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro, eu sou de Cristo. Segundo problema, imoralidade sexual. Havia incesto, membro vivendo com a esposa de seu pai. Terceiro, processos judiciais. Membros da igreja estavam levando uns aos outros para os tribunais. Quarto problema, em Corinto, a igreja mais avivada e mais cheia do Espírito Santo era Corinto. Desordem no culto e na ceia do Senhor. As reuniões eram caóticas, com alguns membros se embriagando ou comendo excessivamente na ceia, enquanto
outros mais pobres passavam fome. Quinto problema, abuso dos dons espirituais. Se você não fala em língua, você é carnal. Hoje muito aí nas igrejas pentecostais. Sexto, questionamento sobre ressurreição. Sete, participação em idolatria, que é a pregação dessa noite. Consegue entender isso, irmão? Vou agora destacar mais pontos teológicos. Quinto, o apóstolo Paulo chama dois grupos, de fracos e fortes. Qual você está, irmão? Você é forte ou fraca? O grupo que o apóstolo Paulo batizou de fracos, os que abstinham totalmente de comer carne, chamava o grupo denominado forte, que comia carne, sobre mundanos, crente mundano. E esses fortes chamavam os abstinentes de fanáticos, sem entendimento da Bíblia. Acontece novamente isso nas igrejas modernas. É só você verificar. Quer saber qual é o princípio que deve reger a questão da liberdade cristã em todos os tempos? Ouça o apóstolo Paulo, Romanos 14:3. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A orientação do apóstolo Paulo é que não devemos ser fiscais da vida alheia. É preciso que o cristão tenha sabedoria para adotar uma postura coerente dentro da liberdade cristã. E o primeiro princípio, o amor deve controlar o conhecimento. 1 Coríntios 8, 3-6. Vamos agora ao versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo desse mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8:4. A teologia estava certa na igreja em Corinto, mas o problema é que esses cristãos não estavam associando corretamente essa teologia com atitude madura, certa. Não estavam regendo essa teologia pelo amor cristão. Reflita sobre isso. Ouça o decreto apostólico da palavra de Deus. 1 Coríntios 8:1, de versículo 5, no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Agora, o versículo 5. Os crentes da igreja de Coríntios tinham uma vaidade muito grande devido ao seu conhecimento. E Paulo fala, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. 1 Coríntios 1:5. Ouçam com bastante atenção. Os crentes da igreja em Coríntios tinham uma forte tendência para vaidade, orgulho e altivez. Eles estavam cheios, como um balão. Não sei qual era a cor, mas estavam cheios como um balão. O apóstolo Paulo, então, exorta-os, dizendo que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, 2 e 3. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 1 Coríntios 8, 2 e 3. O mais importante não é
se você conhece a Jesus, a coisa mais importante na face da terra é que Cristo te conheça. Ouça a palavra de Deus. Quer saber de que maneira nós corremos o risco de pecar contra o nosso irmão e contra a igreja? É possível golpear a consciência do crente fraco. 1 Coríntios 8:12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Não somos uma ilha. Nossas palavras, ações e reações afetam as pessoas à nossa volta. Vivemos em comunidade, por isso nossas atitudes nunca são neutras. Quando você peca lá fora, você leva 3 nomes: o nome de Cristo, o nome da igreja e o nome da sua família. Sabia disso? Nossas ações, reações, ajudam ou estorvam as pessoas. Nossa conduta não deve ser regida por nossas opiniões apenas. Precisamos levar em conta as pessoas que estão perto de nós. Nossa ética é governada pelo amor e não apenas pelo conhecimento que nós temos. Nem todos os que estão como membros de uma igreja têm o mesmo conhecimento e a mesma consciência que alguns têm. Por exemplo, aquilo que pode ser certo para você, irmão, pode ser errado para o irmão, outra irmã. O que para você não é tropeço, para o seu irmão é escândalo. O que não escandaliza você, vai escandalizar seu irmão. O que é normal aos seus olhos pode ser extremamente chocante e vergonhoso para o seu irmão, para a sua irmã na igreja. Ou até da sua família biológica. A ética cristã é regida não só pelo conhecimento que você tem, mas pelo amor que nutre o seu irmão. Se a sua atitude semanalmente, mensalmente e anualmente provoca, escandaliza o seu irmão na fé, a igreja ou sua família, você está infelizmente pecando contra ele, golpeando a consciência fraca do seu irmão e sua irmã. Fala sério. O princípio do apóstolo Paulo é que o amor deve reger nossa liberdade cristã. 1 Coríntios 8:13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. É preciso abrir mão, irmão, de um direito seu, porque a vida do seu irmão ou da sua irmã é mais importante do que seu direito. Isso é ética cristã e muitos pastores, muitas igrejas
muitos irmãos não têm a noção do que é ética cristã, não tem vergonha. O princípio que o apóstolo Paulo está ensinando é que o amor ao seu irmão deve reger a liberdade cristã. Para as pessoas fracas, a carne sacrificada no tempo dos ídolos era contaminada. Comê-la, portanto, era pecado. 1 Coríntios 8:7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem essas coisas que, como a ele sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. O apóstolo Paulo conclui identificando-se com um grupo forte, um crente forte. Contudo, o apóstolo Paulo está disposto a abrir mão do privilégio de comer carne para não escandalizar os irmãos fracos. O crente maduro não é regido pelos seus direitos, mas pelo amor. O apóstolo Paulo mostra que o problema do grupo forte era conhecimento bíblico sem o amor. Estou fazendo uma apologia teológica. Quero abordar 3 coisas a respeito do conhecimento sem amor. Primeiro, o perigo do falso conhecimento. Preste atenção. Existe um grande perigo na vida cristã de se envolver uma espiritualidade apenas de conhecimento. Há muitas pessoas que pensam que um crente maduro é aquele que conhece a Bíblia e estuda a teologia. Não há maturidade cristã sem conhecimento da palavra de Deus. É certo isso. Porém, é possível uma pessoa ter conhecimento e não ser madura. A Bíblia faz esse balanceamento entre conhecimento e amor, entre conhecimento e experiência. O apóstolo Paulo alerta para o perigo de um conhecimento separado do amor ágape. O conhecimento não pode ser separado da experiência. Há pessoas que sabem muito, mas não amam. Conhecem muito, mas não vivem. Tem interesse apenas pelo conhecimento teórico, mas tem um coração vazio de Deus. Essas pessoas podem conhecer a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus de fato e verdade. Você sabia? Segunda coisa, os sinais e as indicações do falso testemunho ou falso conhecimento. Paulo adverte, 1 Coríntios 8:1, o saber ensoberbece. O problema é que o conhecimento sem amor incha os crentes modernos de vaidades. Esse é o grande perigo de um crente moderno pensar que sabe demais e é o dono da verdade. Ele começa a rotar o seu intelectualismo teológico e olhar os outros de cima para baixo. Ele despreza os outros crentes por causa do conhecimento que tem. Esses crentes inchados de vaidades se tornam arrogantes e sectaristas, pois imaginam que aqueles que pensam diferente deles não são espirituais como eles. Tome bastante cuidado.
A palavra grega que Paulo usa para ensoberbecer é pisioi, balão, balão, ensoberbece balão. Um balão está cheio de quê, irmãos? Vento, de ar, mas se você espetar com um alfinete, ele explode e esvazia. Um balão só tem ar, mas nenhum conteúdo. Ensoberbece, não tem conteúdo nenhum. O verdadeiro conhecimento não é arrogante. Quem sabe não toca trombetas. Quem sabe não tenta ser fiscal da vida alheia. O verdadeiro conhecimento não toca trombetas, produz humildade e não arrogância. Lata vazia é que faz barulho. Só restolho fica empinado, as espigas cheias se dobram. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que onde a presunção e patrulhamento alheio ao saber é como um balão cheio de ar, mas não traz nenhuma edificação para as pessoas. Prestem bastante atenção. A soberba intelectual me engana. 1 Coríntios 8:2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, nada aprendeu ainda como convém saber. Paulo diz que se você acha que sabe muito, você não sabe de nada. Ouça a orientação de Paulo. Não se ensoberbeça. Não seja um balão. Ninguém pode chegar diante de Deus com soberba. Quem pode jactar-se diante de Deus? Ninguém. Terceira coisa agora. As vantagens do conhecimento regido pelo amor. Paulo chama a atenção acerca das vantagens do conhecimento regido pelo amor. Mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Ao mesmo tempo que Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, ele diz que o amor edifica, constrói, eleva. O amor edifica uns aos outros e a si mesmo. Você sabia? Acompanhe agora a consciência cristã e suas implicações práticas na vida diária. Concluindo, Paulo agora trata de um sério problema na vida cristã. O problema da consciência. Quer saber que a nossa consciência é o tribunal que o próprio Deus instalou dentro de nós. Pela consciência temos uma noção do que é certo e errado. Esse tribunal da consciência nos defende e nos acusa. Quando você faz uma coisa errada, acende-se uma luz vermelha dentro de você, uma sirene toca e o alarme dispara. É a consciência que o próprio Deus colocou em você trabalhando. Isso descreve a consciência teomama, consciência guiada por Deus, onde Deus não opera apenas por fora, mas sim no interior, formando pensamentos, valores e desejos que se alinham com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nos abençoe em todos os níveis
e sentidos espirituais em consciência cristã, nutrindo uma saúde espiritual autêntica para a glória e louvor de Deus em nossa liberdade cristã. Tome cuidado com as suas atitudes, ações e reações como cristão e membro da igreja, seja qual for a placa de denominação. Jesus te abençoe aqui agora, em nome de Jesus Cristo.